Você já reparou que sempre que se quer explicar o significado das palavras da nossa língua portuguesa e de forma aturada, geralmente as pessoas dizem a palavra X vem do latim Y e significa isto, ou a palavra X vem do grego Y e significa isto. Mas por que até hoje utilizamos línguas tão antigas, línguas mortas, como o latim e o grego, para explicar os significados atuais das palavras que compõem o vocabulário da nossa língua portuguesa? É exatamente isso que nós queremos explicar neste vídeo, portanto, já coloque um like, siga e compartilhe e bora para o vídeo. Antes de explicarmos por que até nos dias de hoje recorremos ao latim e ao grego para explicarmos o significado das nossas palavras, precisamos entender uma palavra-chave, que é etimologia. A etimologia é a área da linguística ou da gramática que estuda a origem das palavras e como o seu significado foi mudando ao longo do tempo. Portanto, a palavra etimologia já vem do grego etimon, que significa sentido verdadeiro, e logia, que significa estudo. Ou seja, etimologia é literalmente o estudo do sentido original das palavras. Agora a pergunta que não quer calar: por que o latim é tão importante para o português? O português não pegou emprestado o latim por acaso. O português nasceu do latim. Quando o Império Romano se expandiu pela Europa, o latim passou a ser a língua do cotidiano em muitos territórios. Só que não era o latim clássico dos livros, mas sim era o latim vulgar, aquele falado pelo povo, pelos soldados, pelos comerciantes. Com o tempo, esse latim foi mudando, misturando-se com línguas locais e acabou por dar origem às línguas românicas, neste caso que são a língua portuguesa, o espanhol, o francês, o italiano, o romeno, entre outras línguas. Por isso, quando vamos à raiz de milhares de palavras do português contemporâneo, encontramos o latim como uma espécie de língua-mãe. E o latim continuou muito influente durante séculos. Mesmo depois da queda do Império Romano, ele permaneceu como a língua da igreja, do direito, da administração e, mais tarde, das universidades. Portanto, uma grande fatia do vocabulário ligado à educação, à lei, à religião e ao Estado carrega a marca do latim. Por exemplo, a palavra justiça, que vem de justitia, que significa justo, assim como a palavra direito, que vem do latim directus, que significa o que está reto, ou até a palavra escola, que também por via do latim escola está ligada ao espaço de estudo. E há casos em que a origem ajuda a explicar a ideia por trás da palavra. Por exemplo, a palavra trabalho é frequentemente associado a uma palavra do latim que se chama tripalium, que significava um instrumento antigo de castigo ou de tormento. Por isso a palavra ganhou historicamente a conotação de esforço e dureza. E agora, em relação ao grego, por que usamos tanto o grego para explicar a origem de algumas palavras do nosso português? E antes de continuarmos com o vídeo, pessoal, uma pequena pausa apenas para vos lembrar de colocar um like neste vídeo. Se estão a gostar deste conteúdo, coloquem um like. Colocar um like é gratuito para vocês, mas é o nosso salário. Então, coloquem um like, já se inscrevam no canal e, acima de tudo, ativem o sininho para não perderem qualquer conteúdo linguístico que nós temos publicado aqui no nosso canal. E, claro, também vale a pena lembrar-vos que a Crátilus Serviços Linguísticos é a nossa empresa jovem que presta serviços linguísticos profissionais. Desde a revisão linguística, nós fazemos a revisão linguística, trabalhos de fim do curso, livros literários ou científicos, documentos de organizações, relatórios, quer dizer, qualquer tipo de texto pode ter a nossa revisão linguística profissional. É por isso que livros como estes, né, Sagador, de Aurélio Furdela, Eu Te Amo, Tu És Linda, de Josina Costa Viegas, assim como A Mente de um Grande Guitarrista, de Alcides Carlos, são alguns dos livros
que passaram pela nossa revisão linguística. Então, o seu livro também pode ter a nossa revisão linguística. Mais do que a revisão, nós também aqui oferecemos serviços de tradução linguística, desde a tradução normal, assim como a tradução ajuramentada. Assim como também recebemos áudios para fazermos a transcrição, que é a conversão de áudio para texto, desde transcrição literal, assim como as transcrições não literais, para jornais, para entrevistas, audições, etc. E também possuímos intérpretes para eventos, desde a interpretação simultânea, assim como a interpretação consecutiva. Então, é só visitarem aqui o nosso website para terem mais informações sobre os nossos serviços, a nossa equipa, as empresas para as quais já prestamos também serviços linguísticos, e também podem pedir o vosso orçamento, enviando um pedido de orçamento pelo nosso e-mail, e imediatamente vocês terão uma cotação para cada tipo de texto e para cada tipo de serviço. Então, é tudo e vamos continuar com o nosso vídeo. Bom proveito! Se o latim é a base do português por origem, o grego é uma espécie de base do nosso vocabulário científico e intelectual. Na antiguidade, os gregos desenvolveram e registraram muitas das primeiras grandes reflexões sistemáticas sobre o mundo: a filosofia, a lógica, a matemática, a medicina, a retórica, a política. Muitos conceitos fundamentais nasceram ali. E quando esses conhecimentos foram transmitidos e retomados mais tarde, as raízes gregas continuaram a ser usadas para nomear ideias e descobertas novas. Em termos simples, o grego virou um Lego perfeito para construir palavras técnicas, porque permite combinar pedaços com significados claros. Alguns exemplos práticos englobam biologia, que vem uma parte do grego bio, que significa vida, e outra parte que é logia, que significa estudo. Portanto, biologia significa estudo da vida. Outra palavra é psicologia, que é uma parte grega que é psique, que significa mente ou alma, e a outra parte que é logia, que também significa estudo, e portanto, psicologia é estudo da mente. Ou podemos falar de telefone. Telefone é uma parte do prefixo grego que é tele, que significa longe, e a outra parte que é fone, que significa som ou voz, e portanto telefone significaria som à distância. Portanto, é importante dizer o seguinte: a origem da palavra não é uma prisão. As palavras mudam de significado com o tempo, de acordo com o uso que as pessoas fazem delas, e essa mudança do significado pode incluir a expansão do significado, quando uma palavra ganha uma espécie de acréscimo de significados, ou restrição do significado, quando uma palavra vê-se com significado reduzido, ou às vezes manutenção ou mudança total do significado dessas palavras. Portanto, conhecer a etimologia ajuda a compreender melhor textos acadêmicos, interpretar palavras difíceis, ampliar o vocabulário e escrever com mais precisão. Portanto, recorremos ao grego e ao latim porque essas línguas estão na base do nosso vocabulário culto, científico e técnico. Elas funcionam como uma espécie de arquivo histórico do significado das palavras, e quanto melhor entendemos esse arquivo, melhor usamos a língua no presente. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal Caráter Serviços Linguísticos, deixe o seu like e acompanhe-nos também no nosso website e nas redes sociais. Um abraço, até lá!